deixar uma palavra que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Amém? Lucas, quem tem a sua Bíblia aí? Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. E a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, e a deixou. E ela se levantou imediatamente e passou a ser Deus. Curva a tua cabeça. Pai, fala conosco mais um bocadinho, Senhor, nos dá a direção do Teu Espírito para com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de nós entrarmos na profundidade dessa palavra, eu quero deixar para você meditar, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas importantes que tem a ver com essa mensagem de hoje. Mas antes de nós entrarmos na profundidade dessa mensagem, eu sou obrigado a fazer aqui essas perguntas importantes aqui, tá bom? Primeira pergunta é: se alguém porventura, e tomara que não, né? Mas se alguém porventura aqui em nosso meio essa noite está doente, por que deveria Jesus curar você? Qual o motivo que Jesus deveria curar você? Ah, mas é porque eu sou uma pessoa boa. Está cheio de pessoas boas internadas no hospital, numa UTI de hospital nesse momento, com muita mais fé que você, inclusive. Ah, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém. Tem muita gente que também não faz mal para ninguém, mas que também está no hospital nesse momento, em cima de uma cama, esperando a morte recolher. Ah, eu tenho fé, pastor. Repito, tem muita gente com fé, mais que nós tudo aqui, em muito lugar por aí, nesse mundo afora. Então minha pergunta é: por que Jesus deveria curar você, se já que existe centenas e centenas, milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro que estão com problemas de saúde igual ao teu, igualzinho ao teu, ou igualzinho a esse parente, esse amigo que você está pedindo para orar por ele muitas vezes? E por que ele deveria curar você ou teu amigo, se existem pessoas que estão pior? A pergunta é: você é uma pessoa privilegiada por Deus para receber a cura na frente dessas pessoas, no lugar dessas pessoas? A segunda pergunta é: por que Jesus deveria prosperar você diante de uma crise, de um aperto financeiro? Pastor, eu estou endividado. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, eu estou com dificuldade financeira muito séria. Pastor, os meus armários estão vazios. Meu cartão de crédito já está lá, tá? Estou devendo para banco, para agiota. E aí vem aquela velha pergunta: por que Deus deveria fazer alguma coisa por você? Pastor, eu estou devendo aluguel. Pastor, não sei como é que eu vou pagar meu aluguel mês que vem, não sei como é que eu vou comer esse mês, mas a verdade é que eu estou apertado financeiramente falando e eu não tenho de onde tirar. A minha pergunta que não quer calar é a mesma pergunta que eu fiz na pergunta anterior: por que Deus deveria de abençoar você, abençoar a tua empresa para que dê lucro, abençoar o teu trabalho para que dê lucro, se existem centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro que também têm empresa, tem mais fé que você, estão pedindo a mesma coisa? Por que Deus deveria escolher você? Uma outra pergunta: diante de tantos casamentos que estão vivendo de aparências, casamento que está sendo empurrado com a barriga, casamento que está beirando o divórcio, o porquê que Deus tinha que restaurar o teu? O porquê que Deus tinha que mudar esse teu marido? O porquê que Deus tinha que mudar esse jeito da tua esposa? O porquê que Deus tem que restaurar a tua vida conjugal? Se existem milhares de pessoas com um problema caminhando sério para o divórcio. Vamos para outra pergunta? Você que é jovem, solteiro,
ou solteira, né? Quando eu digo jovem, né? Isso é força da expressão, não tem idade que eu vou falar aqui agora, né? Por que Deus deveria dar um namorado, uma namorada para você que está orando a Deus por essa outra metade, para essa cara metade, dessa pessoa abençoada, que venha te fazer uma pessoa feliz de verdade, e que não venha te decepcionar você, que venha ser um bom marido, uma boa esposa, e que não venha deixar a desejar para você? Se tem milhares de pessoas pedindo a mesma coisa, um homem exemplar para que ela seja feliz até que a morte separe, ou uma mulher exemplar para que me faça feliz até que a morte separe. Não tem um monte de gente pedindo isso? E por que Deus tem que dar isso para você? Por que Deus precisa prosperar o teu negócio, você que é empresário? Por que Deus precisa fazer você, quem sabe, ser um grande camarada muito bom na área de franquias, espalhar teu negócio no Brasil inteiro, a tua marca ficar conhecida, você ser um cara respeitado e até enriquecer financeiramente falando e ser respeitado como profissional? Por que Deus poderia fazer isso para você, ou deveria de fazer isso com você, se tem grandes empresários que estão precisando de ajuda no seu negócio para decolar? Vamos lá. E por último, por que Deus deveria libertar você? Ou alguém que você está pedindo, alguém da tua família, que você está pedindo libertação de obras de macumbaria, bruxaria, magia negra, possessão demoníaca e tantas correntes demoníacas que amarram aquela pessoa, que não deixa essa pessoa progredir, que não deixa essa pessoa ir para frente? Por que Deus deveria libertar você, se você está vivendo isso, ou alguém da tua família que está vivendo isso? Se tem milhares de pessoas hoje escravas de Satanás, e a primeira palavra que vem na mente delas é suicídio. Eu quero me matar porque eu não aguento mais essa vida. Por que Deus deveria tirar você da depressão ou de qualquer outra síndrome que você tenha, se tem milhares de pessoas que estão pedindo a mesma coisa que você está pedindo? Então eu poderia passar aqui a noite toda fazendo perguntas semelhantes a essa para você, e talvez você não teria resposta. Ou talvez a tua resposta seria o seguinte: eu tenho mais fé que essas pessoas. Não acredito. Eu sou mais bom que essas pessoas. Também não acredito. Eu sou mais religioso que essas pessoas. Também não acredito. Eu e Jesus somos assim. Temos uma intimidade muito grande, que só falta ele falar olho a olho comigo. Não acredito também. Só se você me provar. Mas eu não acredito nisso. Então, qual é o motivo, pastor, que Jesus deveria fazer isso? Vamos rapidinho aqui. Eu falei, a primeira pergunta que eu fiz é sobre doença. Eu fui enfermeiro durante muitos anos em hospitais, né? E quando eu era enfermeiro, né? Eu passava nos quartos para visitar os pacientes, para ali, então, encaminhar algumas questões da área de enfermagem, junto com a equipe. E eu me lembro que havia um homem que estava paralisado em cima de uma cama, um homem de seus 58 anos de idade, que estava paralisado em cima de uma cama. E eu fui lá, conversei com ele, fiz todo o procedimento ali que teria que fazer, conversar, etc. Quando eu estava saindo na porta do quarto, ele estava sozinho no quarto, quando eu estava saindo, o Espírito Santo falou comigo: volta lá e pergunta para ele por que eu deveria de curar ele. Já que tem muita gente no hospital, nesse hospital, pedindo para que eu cure. E eu fui lá e voltei. Olha, o Espírito Santo manda te perguntar por que Deus deveria curar você. E na hora ele começou a chorar, porque ele estava, antes de eu chegar, ele estava orando, pedindo: Senhor, se o Senhor me ama, ele existe, por favor, me cura, por favor. Eu sei que eu tenho sido um homem mau. E na hora ele chorou. Ele perguntou: como é que você sabia disso? Sabia do quê? Que antes de você chegar eu estava orando. Não sei. Eu só sei que eu estava saindo e uma voz falou comigo: volta lá e disse para ele: por que eu deveria curar você se no seu hospital está cheio de gente enferma? E aí eu, na hora, eu perguntei de novo: por que Jesus deveria curar você? E ele estava paralisado, ele não podia andar. Do pescoço para baixo, ele não podia se mexer. Deu uma paralisia terrível dele. E ele, na hora, ele falou: porque eu quero servir esse Jesus até a minha morte. A vida inteira eu fugi
de Jesus. A vida inteira eu fugi do meu chamado. Eu fugi de ser servo com Ele, de servir Ele de verdade. Eu decidi, se Ele me curar, a minha vida não é mais minha, mas é dele. Eu vou viver e morrer por Ele. Eu quero entregar a minha vida por Ele. Mas não entregar principalmente por ser Jesus, mas eu quero realmente gastar o segundo tempo da minha chance que Ele me dá para servi-lo de verdade. E não receber cura só por cura, porque cura todo mundo quer aqui dentro. E na hora o Espírito Santo falou no meu ouvido: seja feito conforme ele crê e conforme ele se comprometeu. Ore por ele. Eu orei por ele. Na hora ele começou a se movimentar. E pasmem, eu mesmo fiquei tremendo naquela hora. Mas tudo foi uma ação do próprio Deus. E na hora ele começou a mexer os braços, as pernas. Olha só, fulano de tal, olha só, minha perna não conseguindo mexer. Aí eu saí daqui, 2 horas, voltei lá de novo naquele quarto, ele já estava tomando banho. Eu estudei, eu fui curar. Só isso que ele sabia dizer o tempo todo, e chorando. Tempos depois eu fui visitar uma igreja. Estava lá, o nome dele era Abrelino, o nome dele. Estava o senhor Abrelino na porta da igreja, recebendo as pessoas com um sorriso. E ele era pau para toda hora. Ele falou, ele me conheceu na hora que ele entrei, porque eu não sabia que ele estava frequentando aquela igreja. Por acaso, deu uma Jesuscidência, né? E eu dei de cara com ele. E ele falou assim: viu, pastor? Viu que naquela época ele também me via, que eu já era pastor, como era na época de fevereiro, eu era pastor também, em tempo parcial, né? E ele olhou para mim: viu, pastor? Viu? Eu cumpri a minha parte. E eu quero viver o resto da minha vida seguindo esse Jesus, porque só esse é o motivo que ele teve que curar. Você está entendendo o que quer dizer para você? Deus quer curar você para a glória dele. Deus quer curar você para o uso dele, para a glória dele, para o propósito maior. Um outro caso, por exemplo, caso de prosperidade. A mesma coisa, uma mulher lá na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, era dona de um salão de beleza. E fazia muito tempo que a cidade estava em crise. E ela também estava em crise. E ela chegou assim: pastor Daldinho, ela foi num culto que eu estava pregando, ela disse assim: o senhor pode visitar meu salão e abençoar meu salão outro dia, porque meu salão é um salão grande, eu tenho lá 10 pessoas trabalhando, mas a cidade está em crise e não tem condições. O senhor ora para lá. Eu fui lá no outro dia, eu orei pelo salão. Quando eu estava saindo, o Espírito Santo fez a mesma pergunta para mim, para falar para ela. Pergunte para ela por que eu deveria prosperar o salão dela se toda a cidade está em caos financeiro. E eu fiz essa pergunta para ela. E ela, na hora, chorando também, porque ela não sabia relações particulares, na hora ela também falou: eu fiz essa oração, tenho feito essa oração todo dia. Mas se Deus me prosperar, a partir de hoje eu vou ser fiel a Ele. Tudo que entrar aqui, eu não vou dar 10%. Ela fez um voto com Deus: eu vou dar 40% para Deus. Eu olhei para ela assim: tem certeza disso? Tem. Você sabe que isso é sério? Sim. Aí uma voz no meu ouvido: diga para ela que seja feito conforme ela crê. E ela falou. E ela se tornou uma das empresárias mais famosas daquela cidade, mais bem-sucedidas, e prosperou muito. E nem o dono da pasta de dente Colinos, Colgate, né, que fez um voto com Deus e se tornou o homem mais rico, um dos homens mais ricos, né? O cara da farinha Quaker também, os caras mais ricos do mundo foram caras que eram empresários, estavam indo à falência, fizeram um voto com Deus. E Deus abençoou eles, de serem fiéis a Deus. Sabe por quê, pessoal? Porque também Deus quer ser honrado também nas nossas finanças. Por que Ele tem que prosperar você se você nunca parou para honrar Ele com as suas finanças? Por quê? Por que Deus deveria restaurar o teu casamento? Um dia também, isso aqui não se nem um caso específico, mas muitos casos de pessoas falam: pastor, eu quero que Deus restaure o teu casamento. E eu perguntava também, o Espírito Santo mandava perguntar: por que Ele tem que restaurar o teu casamento? Está cheio de gente com o casamento destruído.
Porque eu e minha casa decidimos servir ao Senhor se Ele dar uma segunda chance para nós. E dessa vez é para valer. Seja feito conforme você crê. Por que Deus deveria mandar o homem ideal, o namorado ideal para que você case e seja feliz para sempre? Porque você decidiu esperar pela pessoa certa e se guardar pela pessoa certa. Por que Deus tem que me libertar dessas obras de macumbaria, dessas possessões? Eu expulsei muitos demônios da minha vida. Eu fiz muito exorcismo nessa vida, porque foi um ministério que muito me destaquei nesses 36 anos de pastor. Eu trabalhei muito com libertação, na área de exorcismos e assim por diante. Libertação. E eu vi pessoas com a vida desgraçada, acorrentada, vida de cabeça para escravo do diabo. E eu sei disso porque eu já trabalhei com o outro lado antes de me converter, antes de ser pastor. Já trabalhei com o lado maligno também. E eu sei o que é isso. E aí eu me lembro que muitas pessoas chegaram, pastor, a fulano de tal, minha mulher está conversando comigo e de repente manifesta na mesa. E as crianças ficam assustadas. Pastor, minha mulher está lá cozinhando e de repente ela dá um troço ruim, se entorta todo e manifesta ali na frente do fogão. Isso já é, né? Ela vai visitar um parente e manifesta no meio. Ela vai pegar um ônibus e manifesta dentro do ônibus. E eu fiz a minha, eu cheguei, vamos orar por ela. Eu orei por ela. Virei as costas e frisando isso. Pergunta para ele por que eu tenho que libertar a mulher dele. Se está cheio de gente com dificuldades espirituais por aí, doentes espirituais, possessos espiritualmente. E a resposta daquela mulher foi simples, antes dela manifestar: pastor, eu não quero esse Deus maligno tomando conta da minha vida. Se eu for liberto, a minha vida vai ser do Deus benigno, que é o Senhor Jesus. E eu e minha casa queremos servir Jesus. Seja feito como você quer. E ela ficou liberta. Depois manifestou lá um bicho feio lá, né? Você está entendendo, pessoal? Bicho feio mesmo, parece aquele filme de exorcista, mas bicho feio mesmo. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que diante de tantas orações, Deus quer responder logo a tua oração? Porque a tua oração tem um propósito. A tua oração, ela está de acordo com o coração de Deus. A tua oração, ela está alinhada com o propósito que Deus tem com a tua vida. Deus nunca vai fazer uma diferença na resposta de oração para a tua vida daqueles que estão lá fora, se realmente não houver um alinhamento. Para que Ele tem que curar você? Qual é o propósito de curar você? Se você for curado, você vai abandonar Deus. Teve um tempo que uma menina foi curada de câncer. E eu perguntei, e por que ela não está no culto aqui hoje? Hoje ela foi para o shopping. Foi no shopping lá com as amigas. Pois é. Você está entendendo? Fora do propósito. Não é que é obrigado, não é que é proibido no shopping. Mas se eu fosse curado de câncer, meu irmão, com certeza eu me apegava nesse Jesus e nunca mais largava. Porque eu era morto, agora eu estou vivo. Recebi uma segunda chance. Se meu negócio tivesse indo à falência e Deus ressuscitasse meu negócio, a minha empresa, com certeza Jesus ia ser o principal sócio da minha empresa, ou se ele tivesse fiel a Deus em tudo. Se o meu casamento tivesse de aparência e Jesus ressuscitasse meu casamento, com certeza eu e minha casa iríamos servir o Senhor, iríamos dar tempo na nossa agenda. Porque o grande problema é que nós temos que ser abençoados, mas não temos agenda para Jesus. Nossa agenda é cheia de coisas. E se Jesus não cuidar dos teus negócios, não cuidar da tua vida, esquece, em vão você trabalha. O nosso excesso a ponto de deixar Jesus em segundo lugar, significa falta de confiança no Senhor. Porque se Ele não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Inútil vai ser você levantar de madrugada, né? Inútil vai ser. Então, se Deus não está no negócio. Você está entendendo? O que me faz ser um empresário diferente? É priorizar Deus em tudo. O tempo para Deus, as finanças para Deus, o amor para Deus, o comércio para Deus. O que me faz ser uma pessoa saudável? É priorizar a tua vida que te resta saudável para Ele, para servir Ele.
O que faz o meu casamento e minha família ser feliz? É você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu e minha casa estava falida, meu casamento estava de aparência, e Ele ressuscitou o meu casamento, querendo servir o Senhor por isso. Essa é a diferença, pessoal. E o grande problema é que as pessoas pensam que Jesus é um restaurante, que eu vou lá, faço o meu pedido, né? Ou uma loja de conveniências, que eu vou lá, faço o meu pedido, o fast food, né? Eu faço o meu pedido no cardápio, ele me atende, eu fico feliz, pago a conta e nunca mais apareço. É o que muitas igrejas ensinam para ele. Mas Jesus não quer ser tratado como um garçom, Ele quer ser tratado como o Senhor da tua vida. O Pai amado, que se identifica com o seu filho, que é você. Ele não quer barganhar a bênção com você, porque Ele já tem, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa de nossas barganhas. Você está entendendo? Então, está na hora de nós avaliarmos o que está acontecendo dentro de nós, onde está o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver no lugar errado, você vai viver orando, vai dormir na igreja, vai tocar de igreja toda hora, de religião toda hora, e não vai funcionar. Sabe por quê? Porque Jesus quer saber o seguinte: aonde está o teu coração? Qual o lugar que eu ocupo na tua vida? Qual é o tempo que você tem dado de qualidade para mim? Porque eu não quero o resto do teu tempo. Se eu tiver tempo hoje, eu saio correndo, vou lá no culto hoje. Não, ele não quer o resto do teu tempo. Se eu tiver tempo, se sobrar dinheiro esse mês, eu dizimo oferta. Deus não quer o resto do teu dinheiro. Se sobrar tempo, eu e minha família vamos trabalhar na obra do Senhor. O Senhor não quer tempo teu da tua família, o resto do tempo. Você está entendendo? Agora, deixa eu explicar isso um pouco mais claro, baseado nesse texto que nós vemos ali. Jesus estava pregando na cidade de Cafarnaum, e logo em seguida, presta bem atenção, porque você vai entender por que eu estou falando isso. Jesus estava pregando na cidade de Cafarnaum, e logo em seguida, ele foi fazer uma boquinha, né? Não sei se ele foi jantar ou almoçar, na casa de Pedro. Para quem não sabe, Pedro era casado, tinha uma sogra, né? Pedro é o primeiro camarada que teve sogra oficialmente, assim que ele sabe na Bíblia, né? Então o apóstolo Pedro, ele tinha uma sogra, né? Casado, né? E ele foi convidado, e Jesus foi fazer uma boquinha, foi lá jantar, almoçar na casa de Pedro. Chegando lá, foi comunicado que a sogra de Pedro estava doente, terrivelmente doente, estava lá no quarto, né? Fazia algum tempo lá, creio eu, com alguma infecção, porque uma febre forte, já durava algum tempo, e ela estava ali já, não conseguia se levantar para fazer um almoço, para fazer uma janta, enfim, não conseguia se levantar para atender Jesus, né, naquele momento ali. E o próprio apóstolo Pedro, a família do apóstolo Pedro, que a Bíblia chama de Simão, ele não conseguia também atender Jesus, ele e a família dele não conseguia atender Jesus com excelência, dar uma atenção especial para Jesus. Por quê? Porque a sogra de Pedro estava dispensando uma atenção maior, em que todo mundo estava ali, puxa, a mulher está com dor, vamos dar remédio, vamos fazer um chazinho, a mulher está com febre, vamos lá correr, nós dar uma convulsão nela, está a febre muito alta, e não é de agora. Então estava o pessoal assim, convidaram Jesus para almoçar ou para jantar, mas depois eles perceberam que a mulher não tinha melhorado, tinha piorado. Eles disseram, puxa, Jesus, vamos traduzir assim, Jesus, nós te convidamos para almoçar aqui para jantar, pensando que a sogra estava bem, porque hoje até deu uma melhoradinha, mas hoje piorou, está quase estrebuchando lá em cima da cama, está feia a coisa. Então isso é triste, porque a gente não consegue te dar uma atenção de excelência, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, na hora, ele te perguntou onde ela está, né? Vamos ensinar um pouco aqui, onde ela está? Ela está lá no quarto, Jesus, né? Está lá no quarto, ela está com a febre alta, está lá no quarto. Então me permite eu ir lá? Me permite que eu possa ir até lá? Sim. E aí Jesus foi lá, né? Ele viu a mulher em cima de uma cama lá, a senhora essa, né? A sogra de Pedro. Ele se inclinou, ficou uns minutos ali se inclinado, olhando para ela de pertinho, ela naquela cama esticada, e de repente ela se levantou e ficou curada. E levantou e foi lá na cozinha fazer comida, enquanto Pedro dava atenção especial ali com a esposa ali para Jesus. O que me chama a atenção nisso aqui, pessoal, é que essa mulher, depois que ela ficou curada, preste atenção, ela ficou curada com um propósito também. O que ela fez? A Bíblia diz que depois que ela foi curada, ela foi lá servir Jesus.
Ela não continua ali, pô, Jesus, obrigado por ter curado, eu vou tomar um banho, vou relaxar um pouquinho, que agora já estou bem, vou lá visitar minhas amigas, vou lá pagar minhas contas. Não, ela imediatamente já levantou e já foi lá fazer um almoço, lá uma janta para Jesus, sei lá o quê. Foi lá servir Jesus. Sabe por quê? Porque isso aqui, a sogra do Pedro fez exatamente, respondeu exatamente essa pergunta que eu estou fazendo para você. Por que Jesus tem que te curar? Por um propósito. E essa mulher entendeu que Jesus não estava só curando ela por curar, porque ele podia curar outras pessoas. Mas ele curou porque ele estava com fome também, né? Ele queria jantar. Puxa, essa mulher está me pedindo aí de eu ter minha janta, meu almoço, eu vou resolver isso agora. Vamos curar essa mulher para ela fazer a janta. É ela que faz a culinária, então eu vou curar essa mulher para ela fazer uma jantinha boa para nós lá. Então, você já chegou ali chegando, e essa mulher, com um propósito, ela foi lá e foi curada. Agora, veja bem, o que aconteceu nesse momento? Quando Jesus chegou naquela casa, Pedro chegou e mostrou para Jesus: o problema está lá no quarto, está lá no cômodo chamado quarto. Olha só isso lá. Então a primeira coisa que Pedro fez foi mostrar para Jesus, foi localizar, foi pontuar o problema aonde se encontrava, em qual cômodo da casa se encontrava o problema. E às vezes, pessoal, nós temos que ter um discernimento espiritual para entender, assim como Pedro sabia que o problema estava lá no quarto, que era a sogra dele doente, e apontou o quarto para Jesus e encaminhou Jesus para o quarto, porque lá estava o problema. Nós temos que entender também que muitas vezes nós temos que aprender a localizar realmente aonde está sendo o nosso problema. Porque a grande dificuldade do dia é que às vezes nós ficamos tão apavorados, tão assim, cegos com uma situação, e que nós não conseguimos identificar o que realmente está acontecendo, o que está provocando aquela situação, o porquê aquilo que você está vivendo nesse momento ruim, o porquê que a coisa não está funcionando conforme você quer. Por quê? Porque você não está identificando qual o cômodo da tua casa, chamado vida, que está o problema. Imagina a tua vida como se fosse vários cômodos, essa é a tua vida. Você não consegue identificar claramente qual o cômodo da tua vida que está o problema. E aí sabe o que acontece? Por causa disso você não direciona a tua fé e nem o próprio Jesus te leva onde você precisa encaminhar. Por causa disso você julga da forma errada. Por causa disso você culpa pessoas erradas. Por causa disso você tem pensamentos errados acerca daquilo. Por quê? Porque você não conseguiu identificar de uma forma clara aonde está o problema. E quando você não identifica onde está o problema, você olha a tua casa como um todo. Você olha, minha vida é uma desgraça, nada funciona. Aí você começa a colocar toda a tua vida num saco cheio, de situações, né? E aí, minha vida é essa aqui, meu casamento não presta, os meus filhos não prestam, meu marido não presta. Não! Para aí! Existe um problema pontual ainda. E você tem que descobrir qual é. Você não pode jogar a tua vida inteira fora por causa de um problema pontual, de um cômodo da tua casa chamada vida, que não está indo bem. De repente, se não está indo bem na tua vida financeira, não significa que tua família toda seja ruim, ou que a tua vida é uma desgraça inteiramente. Mas significa que um ponto X da tua casa, da tua vida, não está bem. E aí você tem que identificar aquele ponto a qual você está sendo atacado, que não está funcionando, e lutar, concentrar suas forças ali, concentrar suas orações, seu jejum, e lutar, e também concentrar suas estratégias para resolver aquele problema, e convidar Jesus para ir até esse cômodo para ajudar você a vencer esse problema. O grande problema é quando você não identifica esse cômodo aonde está o problema, e você começa a culpar todo mundo e culpar todos. E aí, quando vê, tu destrói a tua vida por causa disso. Pedro me identificou, minha sogra está doente. E aonde ela está? No cômodo chamado quarto, o quarto dela. Então, eu vou lá no quarto dela, porque você me apontou que o problema era lá. O problema está lá naquele quarto, a tua sogra está lá, e eu vou ajudar ela. Então, qual é o grande desafio nisso tudo que eu estou falando nessa noite, pessoal? Aprenda a identificar o que realmente está causando o problema que você está vivendo. Pare de chutar tudo, colocar culpa na esposa, no marido ou nos filhos por uma coisa que é muito pontual. Ou alguma coisa que o problema é você. Talvez o problema seja você e não a família inteira. Eu sou assim por causa da família. Não, você é assim porque você é assim. E precisa se tratar, precisa se curar, precisa fazer terapia, precisa se libertar.
você. Minha casa, eu vou me divorciar porque minha casa é de cabeça para baixo. Não, o problema não é a tua casa. O problema é que você não vê um problema financeiro sério, difícil, e você acha que a vida toda é uma desgraça, a família inteira é uma desgraça por causa desse problema financeiro. E não é. Luta especificamente contra o problema específico. É uma batalha a cada dia, basta o seu mal a cada dia. Então para de colocar a família toda numa situação e querer chutar o balde. Identifica o problema e vai lá, luta especificamente com relação a esse problema. Foi o que Pedro fez quando encaminhou Jesus para o problema. Jesus apontou o problema e encaminhou Jesus para o problema. Ou seja, fez uma oração direcionada ao problema. Né? E aí o que aconteceu? Uma outra coisa que me chama a atenção, que Pedro queria que o problema fosse resolvido de uma vez por todas, porque ele queria dar um atendimento com excelência para Jesus. Jesus, eu quero te servir com excelência. Eu quero te fazer uma janta super gostosa. Só que minha sogra tem a culinária aqui, ela está cozinhando o negócio. E eu preciso que ela seja curada para ela fazer uma janta bacana para nós lá. Ou seja, naquele momento, Pedro queria servir o melhor para Jesus. Não importa o momento que você esteja passando na tua vida. A questão é, até que ponto Jesus ainda significa algo para você diante dessa tempestade que você está vivendo? Você ainda continua querendo dar excelência para Ele? Continua querendo apresentar o melhor para esse Jesus que você vive? Ainda ele tem lugar de destaque no teu coração? Ou as coisas estão tão difíceis que você já não tem nem mais vontade de orar sequer? Não tem nem vontade de vir nos cultos, não tem vontade de nada. Jesus não é mais nada para você nesse negócio todo. Por quê? Porque existe febres em alguns cômodos da tua vida que precisam ser saradas dessas febres. E essas febres também estão enfraquecendo o teu relacionamento com Jesus. Então como é que está o teu relacionamento com Jesus? Você caiu um padrão de qualidade quando está vivendo essa luta? Você caiu um padrão de qualidade? Você diminuiu a vinda dos cultos? Você diminuiu as tuas contribuições? Você diminuiu o teu serviço cristão? Você diminuiu a tua qualidade da tua fé com Deus? A tua qualidade de leitura da Bíblia? Você diminuiu o teu relacionamento com Deus por causa desse problema? Ou você ainda na tua mente ainda tem aquela palavra excelência? Não importa o que eu estou vivendo, eu quero dar o meu melhor para Deus. Não importa se eu estou vivendo um momento ruim, ainda assim meu padrão de qualidade com meu Deus não vai cair. Ainda assim meu padrão de qualidade da minha fé não vai cair diante desse problema. Esse problema não vai diminuir a minha qualidade da minha fé diante do meu Deus. Está todo mundo comigo ainda? E aí Jesus encontrou aquela mulher lá no quarto, deitada. O que ele fez? Ele podia chegar assim: ei, se levanta para cuidar, vamos embora, agora estou com fome. Foi assim que ele fez? Não. Porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem aqui na terra. Ele sentiu o que o homem sentiu. Então ele se inclinou perto da mulher para ver se realmente aquilo que Pedro tinha falado, se era febre mesmo, se era uma febre mesmo. Ou se era um demônio, ou se era qualquer outra coisa. Então ele deu uma atenção. Se inclinar significa dar uma atenção especial ao problema. Para quê? Para que Deus revele a solução do problema. Às vezes nós não conseguimos resolver o problema porque nós estamos o quê? Empurrando o problema para a barriga, fazendo vistas grossas, procurando culpados ou achando que nós não temos como resolver. E o que Jesus fez? Ele deu uma maior lição para nós. Se incline e dê atenção para isso, porque enquanto você estiver dando atenção aonde é o problema, se inclinar para o problema e observar aonde a dimensão desse problema, o que realmente esse problema é, eu vou revelando para você o que é esse problema, como você sai dele e o que você tem que fazer para nunca mais cair nele. Mas você tem que estar em postura de revelação. O que é a postura de revelação? É abaixar-se para que Deus fale ao teu coração sobre aquele problema. O que eu faço em vez de prostrar-me diante do problema? O que eu vou fazer? Eu me queixo para todo mundo, menos para Jesus. Eu faço tudo, menos orar pelo problema, menos me prostrar pelo problema. E Jesus falou o quê? Jesus foi e se prostrou. E não precisava ter se prostrado, né? Não precisava nem ter orado, né? Porque, né? Mas ele sempre dá exemplo para nós. Se prostre para receber a minha revelação sobre o problema. Aqui é o problema. Se prostre para que eu mostre o porquê que tu está vivendo isso. E mostrar que isso tem solução. Não precisa você se matar nem cair em depressão.
Não precisa você destruir a tua família por causa disso. Tem solução sim. Eu estou te revelando que tem. Essa doença tem cura, esse problema financeiro tem saída, esse problema do teu casamento vai ter saída, esse problema do teu filho vai ter saída, mas te prostra para me falar contigo. Porque de em pé eu não consigo falar contigo. Porque você está de em pé, você dá atenção para tudo qualquer coisa à tua volta. Mas prostrado você mira exatamente naquilo que eu quero falar contigo. E sobre aquilo que eu quero falar contigo. Glória a Deus, aleluia. Você viu? Jesus se prostrou. E o ato de se prostrar significa dar uma atenção específica àquilo para receber a revelação específica. Quando você se prostra, você dá uma atenção específica para o problema. E Deus também dá uma revelação específica para ele. Agora, quando você está de pé, você olha o todo e não consegue receber revelação nenhuma, porque muitas coisas distraem você da revelação de Deus. E aí Jesus, o que ele fez? Repreendeu. Repreendeu o quê? Aquela febre, aquela enfermidade. E ela foi curada na hora. Mas ela não foi curada para, agora estou curado, eu vou lá no shopping agora. Uau! Olha, vou mostrar para minhas amigas que eu voltei, que eu tinha 60 anos, agora tenho a saúde de 20 agora. Até posso arrumar um namorado de 20, inclusive. Não é? Não para isso ela foi curada? Para arrumar um namorado de 20? Ela foi curada para gastar dinheiro no shopping? Ela foi curada para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro e para gastar mais? Não. Ela foi curada para honrar Jesus a partir dali daquela cura. Jesus não vai fazer nada para você. Escute. Não vai fazer nada na tua vida. Não vai entregar nada para você que você não esteja primeiro disposto a devolver para ele. Você quer a tua saúde? Você está disposto a devolver a tua saúde para ele de forma diferente? Vai estar disposto? Você quer finanças? Está disposto a devolver também a parte financeira para ele? Você quer restauração da tua família? Está disposto a devolver a tua família para ele? Uma vez eu fui pregar para um grupo de pastores. E sobre crescimento de igreja. Primeira coisa que o Espírito Santo me falou, eu tinha programado uma coisa bacana para falar, aquela palestra bacana para falar para aquele, acho que tinha uns 40 pastores ali. Eu preparei algo bacana para falar com eles. O Espírito Santo falou: diga para eles a primeira coisa que eu vou falar para você. Todos aqui querem crescimento da igreja? Uau, queremos que a nossa igreja cresça também. Então o Espírito de Deus manda você voltar a dar o controle da igreja dele na mão dele. Volte a entregar a igreja do Senhor de volta para ele, o controle dele. Você quer que o teu ministério cresça? Você quer que a tua célula cresça? Entrega de volta o controle para a mão de Jesus. Tu quer que as tuas finanças cresçam? Entrega de volta o controle para Jesus. Tu quer que a tua vida prospere, a tua vida flua? Entrega ela de volta para Jesus para valer. Porque Jesus não vai entregar nada para você que você primeiro não esteja disposto a devolver para ele e depois entregar de volta. Ou que você não esteja disposto a multiplicar aquilo 100 vezes mais. E o Espírito Santo falou: diga para esses pastores que as igrejas vão crescer quando eles me devolverem de volta o controle da igreja. Porque eu sou o noivo da igreja, não eles. Diga para os líderes da UT que as células deles vão crescer, que os ministérios deles vão crescer, que essa igreja vai crescer. Mas todos têm que devolver a chave de volta também. Você está entendendo? A tua empresa vai crescer, mas entrega a chave na mão de Deus. Teu casamento vai prosperar, mas diga: Senhor, o meu casamento é teu, meus filhos é teu. Você está entendendo? Entendeu? Porque muitas vezes Deus não dá algo para nós porque nós não estamos dispostos a devolver aquilo, ou não estamos dispostos a multiplicar aquilo com outros. Mas essa noite Deus está chamando você para uma decisão diferente. Por que Ele tem que deixar você viver mais 10 anos? Se você não está disposto a devolver a tua vida para Ele. Você tem gasto a tua vida com outras coisas, menos com Jesus.
Você tem tempo para tudo, menos para Jesus. Você tem tempo para todos, menos para Jesus. Menos para um relacionamento com Jesus. E Jesus não quer uma empregada doméstica. Ele quer um filho para se relacionar. Jesus não quer que nós venhamos chamar Ele toda hora de Senhor, Senhor, mas também vier chamar de Pai. Pai. E deitar nossa cabecinha no ombro, no peito dele e dizer: Pai, me dá um abraço, Pai. Ele não quer uma empregada doméstica que só faça coisas na igreja, faça, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Não quer pessoas que só venham numa igreja, seja católica ou evangélica, não importa a igreja, mas nunca tiveram um encontro de verdade com Jesus. Nunca convidaram ele para participar da sua vida, das suas decisões. Mas na hora que a coisa está feia, a primeira oração: Senhor, cura, liberta, prospera. Aí Jesus responde, pergunta para você: por que eu tenho que fazer isso com você? Se na hora que você só me usou a vida inteira e me descartou depois que me usou. Só me tratou como se fosse um garçom para você o tempo todo. Só atendendo pedidos o tempo todo, mas nunca você realmente deu a tua vida em troca para mim. Você está entendendo? Nessa noite, Deus te chama para algo maior. Vamos colocar de pé para orar por você?